E nessa semana, um estudo apontou que 124 mulheres gestantes ou que estavam no período do puerpério morreram em decorrência da Covid-19 aqui no Brasil. O número representa 77% das mortes registradas no mundo para esse grupo. O dado revela uma taxa de mortalidade de 12,7% na população obstétrica brasileira, número superior às taxas mundiais relatadas até o momento. Olha, a maior parte das mortes aconteceram até 42 dias depois do nascimento do bebê e não na gestação. Para detalhar então essa questão, nós vamos conversar agora com a médica ginecologista e obstetra Naira Sena. Tudo bem, Naira? Muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Boa noite, Afonso. Um prazer estar aqui com vocês. Naira, eu gostaria de, inicialmente, perguntar para a senhora, porque essa questão da relação do coronavírus com o período de gestação, ou mesmo depois da mulher ter tido bebê, ainda está sendo estudado, ainda está sendo detalhado, que forma o coronavírus impacta, nos riscos que a mulher pode ter ou não, mas esse dado ele é muito expressivo. E eu gostaria de, inicialmente, perguntar para a senhora o que significa na prática isso, e esses números mostram o Brasil, nessa dianteira desse triste ranking. O que isso também pode apontar? Bom, esse estudo levantou, dentro de um período específico, o número de gestantes e puérperas que tiveram Covid-19 diagnosticado. Só explicando, puérperas são aquelas mães que tiveram seus bebês e estão aí até o 42º dia pós-parto. E daí, quando a gente vê esse número absoluto, falando aí em 124 mortes, parece, para um país grande como o nosso, com uma população tão grande, parece de fato que não é um número tão expressivo. Mas as mortes maternas são muito controladas pelo Ministério da Saúde, porque significam muito na nossa assistência pré-natal. E quando a gente fala desse número absoluto, em comparação com outros anos sem a pandemia, esse número absoluto mostra 10% do percentual de mortes maternas normal para a média dos anos anteriores. Então, apesar de parecer um número absoluto pequeno, ele é muito expressivo dentro dessa população. Pois é, aí eu queria inclusive acreditar aqui os autores dessa pesquisa, desse estudo, ele foi encabeçado aí por um grupo de enfermeiras de obstetras brasileiras, que é ligada à Unesp, à UFSCar, INPE e também o FSC. E aí os pesquisadores, os estudiosos falam que esse número de mortes relacionadas ao coronavírus neste grupo que a gente está falando, isso pode estar relacionado à questão aí de adaptações fisiológicas maternas. Como é que a gente pode entender isso então? A mãe, depois que ela tem o bebê, há uma adaptação, vamos dizer assim, e isso pode ter o risco? Legal, é fácil a gente entender isso. O bebê que cresce dentro do ventre da mãe, metade da informação genética desse bebê não é da mãe, é do pai, do parceiro. Por isso, o organismo de toda e qualquer grávida tem que se fragilizar imunologicamente. É normal, a gente já sabe que toda grávida tem uma redução da sua resposta imune para permitir que esse bebê cresça. E dessa forma ela fica mais exposta, mais suscetível a infecções oportunistas. Tanto que grávidas sempre foram população de foco para vacinação de gripe, por exemplo, como uma população fragilizada imunologicamente. As puérperas, que são essas mães nos 42 dias pós-parto, ainda sofrem em decorrência dessas alterações hormonais da gestação. Então, por isso, elas também se enquadram nessa fragilidade imunológica. E aí, falando um pouco agora da perspectiva do bebê. No caso, a mortalidade ela é bem inferior, o caso é mais relacionado às mães, Naira? Sim, esse estudo foi totalmente focado nas gestantes e nas puérperas. Eles não citam nada a respeito dos bebês, nem do risco de contaminação e nem do risco de óbito. A gente vê aí outros estudos internacionais que falam sobre a contaminação do bebê. A princípio a gente imaginava que não existia contaminação vertical, quer dizer, a mãe com Covid passar para o bebê ainda dentro do útero, mas existem relatos pontuais pelo mundo já falando a favor dessa contaminação vertical. De qualquer forma, a gente sabe que em crianças e bebês a agressividade dessa doença é menor, levando em consideração indivíduos saudáveis, não bebês prematuros ou que tenham algum outro problema de formação, claro.
E aí perguntar um pouco, né, Naira, baseado nesses dados importantes aqui, o que dá para fazer, né? O que é possível remediar nessa situação tão difícil? Aí eu queria começar perguntando, no caso das mães, das gestantes, o que elas podem fazer para minimizar esses riscos? E aí eu acho que, mais uma vez, se mostra fundamental o pré-natal bem feito, né? Pois é, Afonso, esse estudo nos traz sinais e alarmes, mas não nos traz propriamente respostas. A gente não tem como dizer por que 77% dos óbitos em gestantes ou puérperas no mundo por Covid acontecem aqui no Brasil. Mas o que eles pontuam e interrogam como possibilidade são, primeiro, a assistência pré-natal. Então, essas mães podem ter medo de ir às consultas pré-natal ou podem ter dificuldade de acessar o pré-natal por qualquer tipo de interrupção de atendimento. E isso é muito prejudicial para o acompanhamento pré-natal, até porque esses óbitos que foram pontuados são mais frequentes em gestantes que têm algum problema de saúde associado, seja uma alteração cardíaca, diabetes gestacional ou obesidade. Então, essas são gestantes que precisam sim de um acompanhamento pré-natal mais rígido. Quando a gente fala da assistência à saúde privada, a gente já tem aí bem disseminada a possibilidade do teleatendimento, que é uma forma de atendimento com a interface do vídeo, em que essa gestante fica na segurança do seu lar e não tem exposição. Mas no SUS a gente não tem ainda esse sistema instalado de forma abrangente. Então, o atendimento pré-natal é o primeiro ponto. O segundo ponto que eles questionam nesse estudo é o acesso aos leitos de UTI. Então, o acesso à assistência de saúde crítica para essas gestantes e puérperas diagnosticadas. O estudo ele também coloca, né, Naira, uma questão que não é só para o grupo de pessoas que estão nesta faixa, são gestantes ou puérperas, né, que é esse caso aí de 42 dias após o parto, né, que é inclusive uma palavra nova para muita gente, então é importante se familiarizar um pouco com esse termo. Mas aí esse estudo mostra que mesmo para esse grupo, a testagem do coronavírus não é feita de forma disseminada, mas para quem se agrava nessa doença. E isso também acontece na população de forma geral, né? Então é possível que haja, inclusive, subnotificação sobre isso, né? Com certeza, isso é um perfil de condução do nosso país que tem acontecido, a falta de testagem abrangente. Então a gente interroga por esse Brasil imenso, todas essas grávidas por aí, que a gente tenha uma grande subnotificação da doença entre a população geral e com certeza entre as grávidas. Então, de fato, essa taxa pode ser ainda pior do que o estudo mostrou. E aí eu queria aproveitar para falar também um pouco dessa questão que a gente está fazendo uma relação desses casos específicos com o mais amplo. E aí tem um número aqui que cerca de 15% dessas mulheres não tiveram o apoio do suporte ventilatório, que são os respiradores, né? Então, quer dizer, mais uma vez mostra importante que quem se agrave tenha o acesso a esse tipo de recurso justamente para lutar pela vida, né? Exato, esse estudo levanta dados numéricos, mas ele não analisa propriamente as causas específicas, né? Então ele levanta justamente esse dado numérico que mostra um percentual considerável de gestantes e puérperas que tiveram o diagnóstico e na sua assistência não tiveram uso de suporte ventilatório, mas eles não detalham essa informação. Sim. Então, por que esse suporte ventilatório não foi fornecido? Será que por falta dessa possibilidade na cidade ou no hospital que essa paciente estava, ou por qualquer outro tipo de condução médica, por uma decisão médica? Então, aí ele levanta essa questão, mas a gente tem que ir atrás dessas informações e pesquisar mais para poder dizer exatamente por que essas gestantes não receberam o suporte ventilatório. Nós estamos falando com a médica ginecologista e obstetra Naira Scartesini Sena. Naira, eu queria agora aproveitar um pouco a sua experiência prática, né, no dia a dia da profissão. Como é que está sendo esse período de pandemia também em relação aos atendimentos? Tem diminuído os atendimentos? Tem sido possível fazer aí consultas de forma remota? Queria sentir um pouco como é que está este momento aí para os ginecologistas e obstetras. Você sabe que a pandemia é uma evolução, né? A gente vai aprendendo dia a dia. Então, inicialmente, quando a situação se instalou, as pessoas de fato tiveram um medo inicial, um medo de procurar qualquer assistência médica, um medo de sair de casa, né? Então,
cada paciente, na sua realidade, foi aos poucos entendendo que a assistência precisava continuar. Isso foi muito reforçado por todas as instituições nacionais e internacionais de que o pré-natal precisava seguir, e assim elas foram se sentindo mais confortáveis para buscar assistência. Hoje em dia a gente já tem bem disseminada essa necessidade e as gestantes já entendem isso melhor, mesmo que tenham medo de procurar. Na minha realidade específica, atualmente eu atendo exclusivamente o sistema privado, então é mais fácil para eu conseguir aplicar o teleatendimento. Então eu tenho mantido 100% das minhas consultas em teleatendimento, e assim a gente mantém a segurança dessa gestante em casa e do seu parceiro, enfim, parceira, que pode acompanhar a consulta sem se expor, e daí agendamos pontualmente os exames físicos, que são um tempo mais curto do que a consulta, uma exposição menor, para que essa paciente venha no momento do exame físico, mas nunca deixando de acompanhá-la dentro do intervalo de tempo regular e necessário para cada doença ou para cada tipo de gestação. Pois é, só fazendo um pequeno paralelo com uma entrevista que a gente vai ter daqui a pouquinho com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, tem um levantamento deles que mostra que caiu quase 50% o número de homens que buscam atendimento urológico neste momento. Isso mostra justamente que, para além da pandemia, as outras doenças todas e as outras complicações de saúde continuam acontecendo, né, Naira? Então é importante que as pessoas, tomando as medidas e conversando com o seu médico, continuem fazendo o pré-natal, os exames, enfim, tratando da saúde de forma geral, e isso é um aviso importante justamente para que se não acometa com outro problema de saúde, né? Com certeza, a gente tem que aprender a caminhar dentro desse cenário da pandemia agora, com segurança, resguardando os cuidados que são tão disseminados de higiene das mãos, de uso de máscaras, mas entender que o cuidado com a saúde não pode parar, porque senão a gente pode abrir portas para ter uma maior incidência de outras doenças. Aí a gente tem só um ponto para você conversar com ele na entrevista mais para frente, que é a busca de assistência à saúde entre homens e mulheres. Sim. É já diferente, culturalmente diferente, né? As mulheres têm mais essa preocupação e essa busca do que os homens, então eu entendo que o cenário da ginecologia e da urologia difere um pouquinho aí pelos gêneros que a gente atende. Exatamente. Historicamente, a mulher busca mais, né, a saúde, por isso até também colabora para que viva mais, né, porque tem buscado mais os atendimentos. Naira, eu queria explorar um pouco mais a questão da telemedicina, né? A gente sabe que durante essa pandemia o processo se acelerou de uma regulamentação mais clara sobre essa atividade. É claro também que existe algumas limitações, né, inclusive essa parte física mesmo, mas existem também potencialidades. A senhora crê que a questão, então, da telemedicina veio para ser complementar a esse atendimento médico tradicional e veio para ficar passada a pandemia? Com certeza, eu acho que vendo o lado meio cheio do copo, né, vendo o ponto positivo que a gente tem que aprender com esse cenário de pandemia, a gente pode aprender na prática a usar a telemedicina e ver como ela pode ser eficaz, como essa comunicação com o paciente pode se manter acolhedora e esclarecedora pela interface do vídeo. A gente vai ter sempre a limitação do exame físico, o exame físico segue sendo importante e cada profissional adequa dentro da sua especialidade, mas a gente tem muito a aprender e muito a aplicar a telemedicina, inclusive atendendo pacientes de cidades distintas ou de povoados distantes que não têm acesso fácil a determinados tipos de especialidade médica. Então eu acho que sim, ela veio para ficar e a gente ainda tem muito a aprender e muito a regulamentar do uso da telemedicina. Tem muitas famílias, né, homens e mulheres, que estão pensando aí em talvez adiar a possibilidade de ter um filho durante esse momento de pandemia, né? Aí eu queria perguntar para a senhora se essa preocupação, ela realmente é consistente ou se isso não interfere, até porque uma gestação, então teria o filho 9 meses depois, já deve estar mais tranquila a situação em relação a essa pandemia. Mas essa preocupação, ela tem que existir mesmo? Como é que a senhora avalia isso? Essa preocupação aconteceu inicialmente e foi amplamente divulgada pelas sociedades de ginecologia nacionais e internacionais, porque a gente não tem experiência com o Covid-19, então a gente não sabe propriamente como que ele vai se comportar
nessas gestantes no início da gestação. Todos os relatos que a gente tem científicos são de gestações mais avançadas. Então, a preocupação inicial era se a contaminação pelo Covid numa gestante no início da gestação poderia prejudicar, de certa forma, a formação e o desenvolvimento do bebê. Conforme as coisas foram caminhando, as sociedades internacionais e nacionais foram se flexibilizando nesse conceito e dizendo que cada ginecologista tem que avaliar o caso da sua paciente, claro, alertar para a falta de informações ainda que a gente tem, mas avaliar a idade dela, se ela está em vigência de algum outro tratamento, para orientar esse casal entre decidir engravidar agora ou postergar essa ideia. E daí isso vai variar em tantos critérios, principalmente dentro da idade da gestante, né? Quer dizer, da futura gestante. Então a gente tem que avaliar caso a caso, mas a gente não mais desaconselha em absoluto. A gente partilha a informação para que o casal decida, junto com o profissional, qual é o melhor momento para eles. Perfeito. Eu queria também falar um pouquinho lá do começo da pandemia, que é esse processo que a senhora tem dito de aprendizado, né, de todos os lados. Não ficava muito claro lá no início se grávidas, por exemplo, seriam do grupo de risco para o coronavírus, mas depois isso foi mudando, né? Como é que está esta questão hoje? As grávidas têm que ter, sim, uma atenção redobrada, né? Sim, hoje em dia, pela classificação nacional, as gestantes de alto risco, e daí quer dizer, as gestantes que têm algum problema de saúde já diagnosticado, seja prévio à gestação ou desenvolvido durante a gestação, elas são população de risco para a Covid. Mas, como eu falei no início da entrevista, a alteração imunológica acontece em todas as grávidas, nas que têm algum problema de saúde ou nas que não têm nenhum. Então, eu sempre aconselhei as gestantes que acompanho, e vejo muitos profissionais fazendo isso, para sermos mais reticentes no caso de gestantes, mesmo que ela não tenha nenhum problema de saúde instalado ou que tenha se desenvolvido durante a gestação, para que ela se considere uma população de risco para a Covid e tome todos os cuidados acima do que a gente esperaria para aquela idade, né, daquela paciente, justamente porque a imunidade fica mais frágil. E apesar dos estudos mostrarem que o Covid não parece ter tanta agressividade para o bebê e mesmo para a própria gestante, a gente tem que lembrar que nesse estudo que a gente conversou hoje, as gestantes com problema cardíaco, com diabetes, com obesidade, tiveram uma maior taxa de mortalidade. Então, eu acho que é importante a gente expandir isso para a população como um todo. Está grávida, está tentando engravidar ou acabou de ter o seu bebê, se considere população de risco para a Covid e tome todos os cuidados. É um pouco de exagero, entre aspas, nesse momento, não é nenhum tipo de problema, né? Naira, eu queria aproveitar para falar de uma questão básica, mas tão importante, que são as medidas simples que as pessoas precisam tomar aí para se prevenir do coronavírus, já que não temos uma vacina, já que não temos um remédio que previna essa doença, aí aquelas medidas simples voltam a ser fundamentais, inclusive para as gestantes, né? Claro, para todo mundo. Então, o uso de máscaras é essencial e saber conservar a sua máscara. Então, se você usou a máscara por mais de 3 horas, se essa máscara está úmida, ela deve ser trocada. Terminei o meu dia, eu preciso lavar essa máscara antes de usá-la no dia seguinte. Eu não devo ficar reaproveitando a máscara pelo risco de contaminação na manipulação da máscara. Cheguei em casa, devo tirar meus calçados, não devo entrar em casa com os calçados. Existem estudos que mostram a permanência do coronavírus no solado do calçado. Então, tiro esse calçado, higienizo ele com solução com hipoclorito ou com álcool 70, para que eu possa usá-lo novamente, mas não ando dentro de casa com ele. E claro, a higienização das mãos é essencial. Se eu lavei a mão bem lavada com água e sabão, eu não preciso passar álcool. Mas se eu não tenho oportunidade de lavar a mão com água e sabão, estou na rua, enfim, não tenho essa possibilidade, levo o seu frasco de álcool e uso o álcool 70 para espalhar bem nas mãos e fazer essa higienização de outra forma. São atitudes simples, né, que a gente consegue colocar na nossa rotina, claro, tendo que se policiar aí dos nossos hábitos antigos, mas que podem nos proteger de forma considerável. E aí eu queria aproveitar, Naira, para falar também de um momento que tem uma proximidade maior, efetiva do médico com o paciente, que é o momento do parto, né? Já são muitas as medidas de higiene e de segurança adotadas neste momento, mas agora isso tudo se reforça. Então eu queria saber na prática como é que está sendo este momento do parto e um pouco também a questão que você tem sentido na prática, tem aumentado as preocupações com a segurança de todos, os pais, a
a mãe pergunta mais sobre isso? Como é que está essa questão? Com certeza, os pais indagam muito isso na consulta, e é muito válido, porque você ter informação sobre o assunto é a melhor solução para você escolher o melhor caminho e o mais seguro. O que na verdade, quase todas as maternidades pelo Brasil têm criado são fluxos diferentes para separar essas gestantes de outras pacientes, no caso de hospitais gerais, que atendem casos de Covid e casos com outras doenças. Então, essas gestantes seguem fluxos diferentes, não ficam expostas junto com outros pacientes. Além disso, uma gestante que tem sintomas respiratórios, ali na triagem do pronto-socorro, ela já é separada, já é conduzida com máscara, se ela não veio com a máscara, justamente para que você não aumente o risco de contaminação das outras no ambiente. E quando a gente fala da sala de parto, tem muitas maternidades privadas preconizando que as pacientes sejam testadas antes do momento do parto, quando esse parto é eletivo, quer dizer, quando esse parto é agendado por qualquer motivo de necessidade da gestante. E assim a gente já vai se antever e prever o risco de contaminação com maiores cuidados na sala. De qualquer forma, a gente preconiza que todos os obstetras usem, claro, as máscaras que já eram um costume, mas hoje em dia temos usado máscaras N95, que são um tipo de máscara diferente, mais específica durante o parto do que aquela simples máscara descartável. Usem óculos de proteção ou aquele face shield, que é aquela lâmina plástica no rosto. A gente tem reduzido ao máximo o número de pessoas na sala de parto para evitar qualquer tipo de exposição desnecessária, e caso o acompanhante que vá acompanhar o parto, o pai ou a pessoa que aquela gestante escolheu, tenha algum sintoma respiratório, tenha tido febre nos últimos dias, a gente avalia aquele caso para ver a possibilidade daquela pessoa acompanhar o parto ou não. A princípio, as maternidades tiveram também uma restrição grande em visitas, quase todas bloquearam a possibilidade de visitas para não expor os visitantes e não expor aquela nova família se formando, mas agora elas têm se flexibilizado mais com tantos cuidados a mais, né? É o que eu falei, a gente tem que aprender a caminhar nesse novo momento da pandemia, até que a gente tenha uma vacina, quem sabe no ano que vem, a gente vai ter que aprender a ir dosando os cuidados e flexibilizando as coisas. Bom, perfeito. Naira, queria agradecer muito pela disponibilidade de nos atender aqui na Jovem Pan. Nós falamos com a ginecologista e obstetra Naira Sena, detalhando aí a questão, esse novo momento em que vive também a área e essa pesquisa, né, que foi, então, que a gente detalhou aqui. Obrigado, viu, pela disponibilidade de nos atender na Jovem Pan e nos encontramos numa outra oportunidade. Obrigado, Afonso. É sempre muito bom poder multiplicar a informação sobre a saúde. Boa noite para todo mundo. Obrigado.